Olá, bem-vindo ao nosso canal. Para quem está estranhando meu novo visual, sem barba e bigode, eu sou o pastor Walter Melesco, sim, da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje, no Brasil Batista, segundo domingo de setembro, é o dia de missões nacionais. Então, nós concentramos nossos esforços como batistas brasileiros para a evangelização da pátria. Eu quero falar um pouquinho sobre reconciliação já. Muitas pessoas ignoram a necessidade da reconciliação com Jesus, a reconciliação com Deus. Provérbios capítulo 24, 12 diz: Não sabemos de nada, se disseres assim, não é? Por acaso aquele que sonda os corações não percebe? Aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá a cada um conforme seus atos? Esse provérbio de Salomão, falando sobre as pessoas que sabem que alguém está sendo destinado à morte e que deve fazer todo esforço para salvá-lo. Assim, em nossa pátria, nós temos muita gente destinada ao fogo do inferno, porque estão vivendo uma vida ímpia, longe dos caminhos de Deus. É preciso reconciliar essas pessoas com Deus através da fé em Jesus Cristo. Por isso, esse tema de reconciliação já. O Senhor conhece a todos, ele retribuirá a todos, aos israelitas, aos gentios, a cada pessoa. Por que reconciliação é necessária? Muitos, infelizmente, não acham necessário. Ou porque são filhos do secularismo, outros são ateus, ou outros são negacionistas, embora confessem ser membro de uma denominação cristã, adotaram a teologia liberal, negam a autenticidade das escrituras, das promessas da volta de Jesus, especialmente do fim do mundo, o juízo final. Sem a sã doutrina, o homem moderno mergulhou no oceano do liberalismo teológico. Essa teologia surgiu nos séculos XVIII e XIX nos Estados Unidos e foi alavancada essa teologia pelo avanço da ciência, o iluminismo e outras ciências. E colocou as principais doutrinas da fé cristã em dúvida, negando os milagres, as intervenções sobrenaturais de Deus e em Cristo, afirmando o naturalismo em nome do cristianismo e da ciência. E como escreveu Tiago Santos, numa resenha do livro Cristianismo e Liberalismo, ele disse: o liberalismo não é cristianismo e nem científico, porque nega as promessas que Deus registrou em sua palavra. As promessas do ser humano, por sua vez, desde o século XVIII e XIX, falharam. O quadro histórico de progresso e maturidade do espírito humano falhou. O aperfeiçoamento real do homem nunca aconteceu. A terra de homens livres, iluminados unicamente por sua razão, não existe. As duas grandes guerras mundiais, a ruína de tentar promover a paz e prosperidade, foram destruídas em seus pilares, em suas promessas. O declínio moral e as revoluções culturais afundaram o homem no lamaçal da imoralidade, do pecado. Isso que o liberalismo fez. E o liberalismo somente sobrevive, porém, porque se adaptou e ele é muito resiliente em nosso século. As características do nosso tempo o favorecem. O liberalismo tem achado um ambiente propício porque o homem prefere adorar a criatura do que o Criador. Por isso que o liberalismo está renascendo, especialmente aqui no Brasil. O Dr. Augusto Nicodemos definiu o liberalismo em seu artigo sobre liberais, parasitas e neoliberais como sendo parasita usando o corpo, as energias, os recursos das denominações batistas, presbiterianos. Estados Unidos, por exemplo, a denominação presbiteriana, ela mergulhou numa decadência e perdeu milhares e milhares e milhões de membros por causa da teologia liberal. Então, denominações antes conservadoras que estão sendo minadas através desse parasita chamado teologia, liberalismo teológico, estão afundando. O liberalismo nunca plantou igrejas, nunca aumentou o número de membros, nem receita das igrejas. Ao contrário, ele está matando as igrejas.
O liberalismo é outra religião, não é cristianismo. Nós temos no Brasil os chamados progressistas, que é outro nome que se dá ao liberalismo, e que são de cunho esquerda, e professam muitas aberrações, contrariando as doutrinas cristãs. Sua doutrina é oposta à doutrina cristã. Abandona e rejeita o evangelho, abandona, rejeita a doutrina de Deus, da antropologia, da revelação, a doutrina de Cristo, a salvação e a igreja. Liberalismo teológico formulou uma nova e própria estrutura teológica. Ela é robusta, ela tem propostas teológicas, tem formulações doutrinais, mas ela rejeitou a doutrina cristã. Ela rejeitou as escrituras. Nada se fala sobre pecado, necessidade de expiação. No liberalismo, ao contrário, não há consciência de pecado, do pecado. Elimina o pecado da vida humana. E eliminando o pecado da vida humana, elimina a necessidade do evangelho de salvação. Cristo não é salvador do homem, segundo os liberais. É apenas um exemplo, um bom exemplo a ser seguido, de fé, de vida a ser imitada. Mas eles negam, eles não falam dos milagres de Jesus, da ressurreição dos mortos, do mundo vindouro, do céu e do inferno, como Jesus falava nos evangelhos. Tudo o que Cristo fez, segundo o liberalismo, foi ensinar sobre a paternidade universal de Deus, de ser um grande ser humano. Essa é a essência do liberalismo. A fé cristã está alicerçada ao contrário, na mensagem cristã. Ela está ancorada na doutrina de Cristo. Ninguém pode voltar à pessoa de Cristo sem que alguém a conduza através da sã doutrina, da mensagem de Cristo, e seja feito um novo discípulo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem de Cristo que nos conduz a Ele. E faz Cristo ser nosso Salvador único, suficiente, Senhor. O pecado existe, sim. Uma lei foi quebrada para que o pecado se tornasse pecado. E essa lei exige um legislador santo, porque a sua lei foi ofendida, o legislador é o Senhor. E exige que haja um chamamento à justiça, e a justiça precisa ser feita. É isso que o cristianismo ensina. Para que a justiça de Deus seja satisfeita, Deus enviou Jesus, seu Filho amado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que vivesse a vida que o homem deveria ter vivido e, sob a pena dos pecados, morresse lá na cruz e satisfizesse a justiça divina. E ele ressurgisse dos mortos para completar a sua obra, ascender ao céu e de lá governar o mundo, a igreja, até a sua volta. Isto é evangelho, isto é salvação. Isso é o que formou os primeiros discípulos, que deram a sua vida. Essa é a mensagem que formou a igreja que é habitada pelo Espírito de Deus e que é aguardada, e aguarda a volta triunfante de Jesus, a volta visível de Jesus. Isso é cristianismo. Mas o que o liberalismo tem feito é uma triste vida, uma vida desperdiçada. Bem ao exemplo do filho pródigo, de Lucas capítulo 15, diz que ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Triste vida. Então, porque Deus conhece a todos e retribuirá a cada um, como Provérbios 24, 12 diz, aquele que investiga todos os corações, não percebe a verdade? Ele retribuirá a cada um segundo a sua atitude. Ezequiel 33, 20 diz que o Senhor retribuirá o seu próprio povo, israelitas. Ele diz, eu mesmo julgarei a cada um de vós, falando à nação de Israel. Isaías 59, 18, ele fala, retribuirá aos gentios, os que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E diz, eu retribuirá conforme as obras de cada um, seus inimigos, o castigo. Dará recompensa às ilhas, quer dizer, às nações do mundo. Mas também retribuirá a cada pessoa, não só como nação, mas também como indivíduo. Jeremias 32, 19 diz, teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merece seus atos. Veja só, cada um será julgado por Deus. Por isso Paulo fala em Romanos 13 a respeito do amor, que nós não devemos dever nada a ninguém senão o amor. Quem ama cumpre a lei de Deus. Então ele fala não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, não fazer qualquer outra coisa, mas tudo se resumir em amar o próximo como a si mesmo.
porque quem ama não faz o mal ao próximo. Então ele diz que se compreendemos isso e compreendemos o tempo, que é hora de despertar do sono e a nossa salvação está perto, então nós vamos andar não praticando as obras das trevas, mas revestidos pelas armas da luz, viver de modo decente, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, em depravação, não em discórdia, inveja. É o que muito vive hoje. Os liberais, em sua essência, são imorais na área sexual, na área da depravação, na área econômica, em tantas áreas. Porque eles estão longe de Jesus Cristo, estão longe do cerne da mensagem cristã, não se revestiram do Senhor Jesus Cristo. E eles estão fingindo viver uma vida cristã que não tem nada a ver com seu comportamento. Também o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, advertindo sobre esses falsos mestres, ele fala, haverá falsos mestres, introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. No verso 2 ele fala de uma vida libertinagem, isto é, vivendo uma vida tão errada, longe dos caminhos de Deus. A gente escuta falar de tantos escândalos, pastores, pastoras, crentes, pessoas conhecidas nacionalmente, que praticam coisas que um crente não praticaria. Quem são eles? São liberais, estão vivendo esse tipo de teologia errada. Mas o Senhor sabe livrar os piedosos. Mas esses que desprezam toda autoridade, são presunçosos, arrogantes, eles irão de mal a pior, vivendo no seu prazer, na sua luxúria, com os olhos cheios de adultério, como diz Pedro em 2 carta 2, insaciáveis no pecar, enganando os inconstantes, se desviando, se iludindo na libertinagem. Todo esse capítulo fala sobre essas coisas. Então, a morte, como é uma realidade, nunca se viu como num ano como esse de pandemia, todo mundo está atento a respeito da morte, a morte de um parente, a morte de um amigo, quando a gente está amedrontada, porque está vendo a morte bem de perto. Então, veja só, a reconciliação é agora, porque a morte já é uma realidade. Mas a reconciliação é um milagre. A reconciliação é uma possibilidade divina. Ezequiel 37, de 1 a 14, fala do vale de ossos secos. E Deus mandou o profeta profetizar, e aqueles ossos começaram a se unir um ao outro, cada qual ao seu osso, e formando o esqueleto, e depois tecendo de músculos, de carne, de pele, e tudo que tem um corpo humano, e no final o Espírito do Senhor soprou sobre eles e eles reviveram. Isso é uma linguagem de figura que mostra que é possível ressuscitar os mortos. E Deus está falando da nação dele, que estava morta nos seus pecados, em seus delitos, e então ele profetizou que iria ressuscitar aquele vale de ossos secos. Talvez a sua vida é hoje um vale de ossos secos. Talvez você está morto, não há vida mais em você. Que Paulo fala em Efésios 2, morto em pecados e em delitos. Mas é possível viver feliz. É possível a reconciliação. Quando meu pai estava desviado, a Cris, nossa filha, era uma menina, e ela orava para Deus. Ela falava, papai do céu, abençoe o vovô Dino para voltar para Jesus e voltar para a vovó Dina. E ela fazia isso, era uma oração de reconciliação. E meu pai realmente voltou para Jesus primeiro, depois voltou para minha mãe. Na reconciliação, de fato, primeiro se volta para Jesus, depois se volta para os outros. O distanciamento de Jesus provoca o distanciamento dos outros. Não podemos amar os outros como a nós mesmos. Vive-se sem amor, sem fé, sem esperança. Sem amor, o que toca é paixão. Sem fé, o que toca é ansiedade, o sofrer o passado, o sofrer o futuro incerto. Sem esperança, o que toca é pragmatismo, é viver o aqui e agora, não importa. O importante é viver agora. Foi o caso do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. Ele pediu a sua parte da herança, e diz o versículo 13 que ele, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e desperdiçou os seus bens, vivendo de um modo irresponsável. Ele fez a sua jornada para longe da casa, e lá desperdiçou,
E lá ele espalhou toda a sua propriedade, vivendo uma vida turbulenta, vivendo dissoluta e devassamente. Quer dizer que ele viveu os excessos do pecado, viveu excessos pecaminosos, triste vida, vida desperdiçada. Adam Clarke fala que ele apressou a sua partida, com medo da multa que deveria pagar por pedir a sua herança enquanto o pai era vivo, da censura que deveria ser submetido pelas pessoas que ouviriam a história, do caso ser levado ao magistrado civil na sua localidade. Então ele foi rapidamente embora para uma vida turbulenta, viver com as prostitutas de maneira rápida, esgotar todo o corpo, envelhecer a sua mente, arruinar a alma, destruir o seu caráter. Triste vida, vida desperdiçada. Quantas pessoas estão assim, vivendo neste mundo, esgotando o seu corpo, envelhecendo a sua mente, arruinando a sua alma, destruindo o seu caráter? É o estado pecaminoso, diz Mateus Henry, um estado de desperdício, de gasto, desperdício do seu valor, a sua vida desregrada, em pouco tempo, gastando e desperdiçando. No caso do filho pródigo, comprando roupas finas, talvez, gastando com muita comida, bebida, e se associando às pessoas que o ajudavam a acabar com todos os seus bens. E quantos neste mundo também, espiritualmente, vivem desenfreadamente, desperdiçam o que têm, gastam com seus desejos, o que deveria ser para seu sustento, necessário para sua família. Por isso, Eclesiastes, no final do livro, no capítulo 11, diz: ó jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade, e segue pelos caminhos do teu coração e pelos desejos dos teus olhos, porém, sabe que Deus te trará juízo por todas estas coisas. Afasta a angústia do teu coração, remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Quer dizer, seja feliz, teu coração, mas olha, sabe uma coisa, Deus vai trazer tudo ao julgamento final. Isso se aplica espiritualmente também. Pecadores obstinados, desperdiçando seu patrimônio, empregando mal seus pensamentos, todos os poderes da sua alma, perdendo seu tempo, esbanjando as suas oportunidades, não apenas enterrando os seus talentos, seus dons, mas desvirtuando onde deveria negociar para a honra do seu mestre os dons do Espírito, que deveriam ser destinados a capacitá-lo a cada dia servir mais a Deus, fazer o bem, desperdício durante a sua vida. E usa tudo isso como combustível, como alimento dos seus desejos, a sua alma escravizada, seja para o mundo, seja para a carne, desperdiça seu valor, vive desordenadamente. Por isso, um pecador destrói todos os seus bens. Um crente vivendo na carne, nos seus desejos, destrói todos os seus bens. Eclesiastes 9:18 diz: um só pecador destrói muitos bens. O bem que o pecador destrói é valioso, não é seu. São bens do seu Senhor. E ele está desperdiçando. Bens que deveriam estar a serviço do Mestre, do Senhor Jesus. Por isso é necessário reconciliação. Deus reconhece, Deus conhece todos, a todos, e Ele retribuirá a cada um segundo a sua atitude. Ele retribuirá, julgará a cada um segundo os seus caminhos. Ele retribuirá conforme as obras de cada um, eu e você, individualmente. A reconciliação com Jesus é a reconciliação com a fé cristã, que está alicerçada na mensagem cristã, nas Escrituras Sagradas. Acredite na autenticidade das Escrituras. Acredite nas promessas da volta de Jesus. Acredite no juízo final. Não desperdice a sua vida. Existe pecado. Existe uma lei que foi quebrada. Volte-se para a pessoa de Cristo. Ele é o único legislador santo que foi ofendido pela transgressão do pecado, pela transgressão da sua lei. Ele é o único que satisfaz a justiça divina por grande amor, morrendo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, lá na cruz do Calvário. Ele viveu a vida que o homem deveria viver, ele sofreu a pena dos nossos pecados, morrendo lá na cruz, e satisfez a justiça divina. E ele ressuscitou dentre os mortos para completar a sua obra e subir ao céu, para de lá governar o mundo e governar a sua igreja. Isto é o evangelho, isto é cristianismo genuíno, isso é salvação. Isso formou os primeiros discípulos.
e que esses discípulos deram a sua vida, e assim se formou a igreja. Seja você também um novo discípulo, batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que Cristo seja o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, porque a igreja é habitada pelo Espírito de Deus e a igreja aguarda a volta triunfante e visível de Jesus. Então pense bem, a morte é uma realidade, mas a reconciliação é um milagre, é uma possibilidade divina, porque Deus retribuirá até aos israelitas a obra de cada um, retribuirá a todos os gentios no mundo, todas as nações, mas especialmente retribuirá a cada um. Pense bem, Ele conhece você, Ele sabe as suas atitudes, seus caminhos, e Ele chama você agora para reconciliação. Reconcilie-se agora com Deus. Faça uma oração, dizendo: ó Deus, eu sei que sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço que o sangue de Jesus me livre dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Salvador pessoal, morreu por mim, pecador. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero me libertar dos meus pecados, vícios, paixões, desejos da carne, Senhor. Me dá uma nova vida. E Ele lhe dará um novo coração, um novo espírito. Fala com Deus, fale agora, fale em nome de Jesus. Ele vai abençoar a sua vida. Deus abençoe você. Amém.